Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marco Marzoli e você está em mais um Papo de Terapeuta. Hoje aqui nós temos a Paula Calduro. Paula, se apresente, por favor. Meu nome é Paula Calduro Hermes, eu sou terapeuta Ayurveda em Porto Alegre, né? Atuamos há 3 anos mais ou menos aqui, a gente tem uma clínica completa em Porto Alegre com todas as terapias corporais e vários profissionais para atender. Que legal, muito bom. E o que te levou ao Ayurveda? Como você conheceu e o que te levou a estudar e aprender o Ayurveda? O Ayurveda é um sistema de saúde milenar da Índia e ele trata as pessoas para que elas não adoeçam. Então isso vem num contexto que todos nós temos casos nas famílias, né, de pessoas adoecidas, até com doenças graves, né? E isso me levou a procurar fitoterapia e algumas alternativas para a saúde. Isso há muitos anos atrás. Eu era praticante de yoga também e nessa caminhada eu acabei encontrando a medicina do Ayurveda, né? E passei a estudar sobre isso. No Brasil é muito recente, a gente tem 30 anos de Ayurveda no Brasil, né? Temos poucas escolas ainda, deveríamos ter muito mais escolas, mas estamos no SUS como uma PICS, somos uma prática integrativa já reconhecida. Reconhecida e oferecida em pelos, algumas unidades do SUS. A profissão ainda está em processo de reconhecimento. A gente está tendo bastante avanço agora nos últimos 2 anos e pela OMS provavelmente a terapia, a medicina do futuro, porque é onde tem um trabalho dentro da Índia hoje em dia, deles, da OMS, uma edificação que eles fizeram para estudar o Ayurveda para ser implantado em todos os países do bloco como uma medicina preventiva. Isso é muito importante. Então, o Ayurveda, ele é mais preventivo do que corretivo, é isso? Esse é o objetivo do Ayurveda, ser preventivo. Mas a gente também tem ferramentas para corrigir desequilíbrios, que a gente chama doenças de desequilíbrios, né? Mas me explica um pouquinho melhor, o que é realmente o Ayurveda? O Ayurveda, como eu disse antes, é um sistema de medicina milenar da Índia, que a gente trabalha em cima de uma análise individual de cada ser. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Sendo as questões genéticas que vem trazendo, a gente traz os problemas transgeracionais, como também aqueles que a gente adquire por maus hábitos, né? Por desconhecimento em algumas vezes, e algumas vezes somos acometidos por vírus, por exemplo, né? Vírus a gente não escolhe, acontece. Não tem nenhum mau hábito que te faça ter um vírus que adentre teu corpo também. Mas a gente tem ferramentas sim, não só para prevenção, Marco. E essas ferramentas do Ayurveda, elas são o quê? Faz parte de alimentos, chás, exercício. Como que o Ayurveda funciona? A gente tem alguns pilares básicos dentro do Ayurveda que passa por vários desses itens que tu falou. A alimentação é um deles, né? Aí a gente tem as práticas de exercício físico, né? Que isso todo mundo sabe. A gente tem a meditação, que é bastante recomendada. A higiene do sono é outra coisa que se fala muito. Primordial hoje em dia. Trabalhamos com fitoterápicos também, e aí tem uma questão que tem gente que atrela a Ayurveda a uma terapia elitizada, que na realidade não é. A gente tem Ayurveda para cada local do mundo, né? E aqui a gente pode fazer um Ayurveda com as ervas brasileiras, com as especiarias que nós temos aqui. A gente não precisa usar as ervas unicamente da Índia. Então não é necessário uma mudança completa no cardápio, não é necessário uma mudança drástica dos hábitos alimentares. É algo que vai ser agregado naturalmente, através de boas escolhas e sem exagero. Essa é a base de toda a recomendação do Ayurveda, que a gente não cometa exageros primeiro e a gente siga algumas recomendações que a gente tá para te fazer essas boas escolhas de alimentos que são incompatíveis e que a gente não tem nem ideia que isso existe. Me dá alguns exemplos de alimento incompatíveis. Mel, por exemplo, a gente não deveria misturar nunca com manteiga ghee. Mas
aquele pãozinho com manteiga e um melzinho em cima, se pôr na chapa, então fica uma delícia. Não posso? Não pode. Aí é só com mel ou só com ghee. Não. Outra... O porquê? Saberia explicar o porquê Isso que são é um estudo incompatíveis? empírico através do Ayurveda, que são estudos de 5.000 anos que a gente tem, e são coisas que a gente já sabe, a gente não contesta, são coisas que estão nos nossos clássicos. Coisa que lá de trás já se foi sabe que não faz bem. teste e na base de teste e erro. Exatamente. Tá. Outro exemplo é o leite com fruta. Quantas batidas a gente faz por aí, né? Batida de leite com banana, de leite com maçã, seja lá o que for. Um sorvete, basicamente, é... Sorvete, nem pensar. A Ayurveda Leite não com gosta muito de sorvete. Tá. Por causa dessa mistura e porque é gelado. E por que do gelado? Porque a gente considera o nosso fogo digestivo, que é a capacidade de digerir os alimentos, a principal coisa que a gente deve cuidar na nossa saúde. Primeira coisa, tu tem que estar com o fogo digestivo ok, ou seja, digerindo os alimentos e os pensamentos. Porque a gente também digere pensamentos, Marco, por incrível que pareça. Tanto que quando a gente está com medo, se a gente leva um susto, nós vamos ter uma sensação física nesta região, ali próximo ao chakra do plexo solar. Tá? Em outras técnicas, quando a pessoa está com problemas digestivos, esses chakras aqui do abdômen são muito trabalhados. E isso tem muito a ver também com a Ayurveda. O trabalho dos chakras está dentro do Ayurveda ou ele é complementar? Não. Ele é um trabalho do yoga, né? Tá. E nós no Ayurveda a gente trabalha junto com o pessoal da yoga. É uma ciência irmã, né? E a gente vai se empoderando disso, da parte sutil, porque o Ayurveda, no início de tudo, ele trata corpo, mente e espírito, não é só o corpo. Mas eu digo sempre que é muito bom se trabalhar com o corpo hoje em dia, principalmente para os terapeutas, que a gente está muito acostumado a estar mais no espiritual, na outra dimensão. E aqui, e esse corpo que é a morada dessa tua alma, desse teu espírito, como ele está, em que condições? Está tomando água suficiente? Está dormindo o suficiente? Como está teu nível de ansiedade? Sim. Isso tudo tu pode tratar através do Ayurveda, com uma alimentação correta, boas rotinas diárias, fitoterápicos e todo o arsenal de ferramentas que a gente tem ali dentro, que é enorme. Me explica uma ferramenta do Ayurveda. A gente tem as terapias corporais do Ayurveda, que são fantásticas, que as pessoas conhecem como massagens, né? Mas para nós elas são muito mais do que massagens. O toque na pele é uma coisa que a gente precisa para a saúde da gente. Sim. Né? A troca de energia com a pessoa que tu vai atender, que vai receber uma oleação na sua pele, com um óleo específico para aquele momento que ela está, para nutrir aquela pele, né? Não só passar um creme, a gente não usa cremes. Outra coisa interessante do Ayurveda, aproveitando o gancho, a gente não passa na pele nada do que a gente não possa comer. Então, tudo que a gente precisa está dentro da cozinha da gente. Protetor solar, então? A gente precisa passar protetor solar. Esse é Mas a gente não um pode ponto... comer. Não pode comer, mas só que o sol, hoje em dia, do jeito que está, ele é muito mais agressivo do que era. Não existe algo natural, algo que se enquadre... Que possa ajudar nisso? Ou é simplesmente fica na sombra? Fica na sombra. O óleo de coco ele tem um fator de proteção solar muito pequeno. Tá. Né? Então, vamos dizer que se tu fosse ficar na sombra, num dia nublado, o óleo de coco poderia funcionar. Mas a recomendação do Ayurveda é que tu use o protetor solar mesmo. Tá. Procure o mais natural que tenha no mercado, mas esse a gente não pode fugir. Porque existem protetores solares que se dizem naturais, mas não são totalmente naturais. Exatamente. Isso é um problema que a gente tem. Né? A gente não tem como substituir o protetor solar e o repelente na cidade de Porto Alegre, pelo menos, né? Em várias cidades do Brasil, inclusive, muitos pela locais. Questão das epidemias dos mosquitos, né? Então é melhor usar o repelente e o protetor do que não usar nesse caso. Mas realmente não deveríamos estar usando. Me explica como é que é feita a anamnese. A anamnese da Ayurveda, ela é bem longa. A gente normalmente lá na clínica trabalha com um formulário que a pessoa preenche
previamente, antes de uma consulta que leva em torno de 2 horas, onde a gente vai destrinchar aquilo que a pessoa botou ali, né, daquelas perguntas todas, e a gente vai entender profundamente que momento que aquela pessoa está vivendo, como foi o desenvolvimento dela, da infância até a idade adulta, se tem conflitos com o pai, com a mãe, tudo isso afeta a saúde das pessoas. A questão psicológica, comportamental, vai ser trabalhada através do Ayurveda ou ela vai influenciar questões? Não, ela é trabalhada. É trabalhada também? É trabalhada também. A gente tem paciente que pode chegar para nós e que não precisa de nenhuma intervenção alimentar, ou seja lá o que for. De repente eu posso recomendar para que essa pessoa vá fazer um trabalho voluntário. Pode ser a única coisa que ela esteja precisando. Tá. É enxergar o outro de alguma situação que ela está vivendo, óbvio, né? Tem toda uma análise ali, mas pode ser sutil assim, como pode ser uma intervenção maior através de um fitoterápico, de uma mudança na alimentação, de um horário de acordar, né? Esse fitoterápico seria um chá, seria um chá, um pó de ervas com mel. Tá. Os óleos medicados a gente usa muito por outras vias que nós não estamos acostumados, que é colocando nos ouvidos, no nariz, nos olhos, a gente usa ghee normalmente, de boa qualidade. Então são essas coisas que estão na cozinha da gente, como eu disse antes, né? Que a gente vai acabar trazendo para o nosso uso no corpo, no diário mesmo. Não tem diferença, né? Tu vai no supermercado, tu não vai na farmácia. Né? É verdade, é verdade. E o tratamento do Ayurveda, ele costuma ser longo, ele vai depender muito do caso em questão? Boa pergunta, Marco. Os tratamentos, eles são bem individuais, como eu te falei. Essa anamnese, essa pesquisa toda, ela é feita com bastante detalhamento nesse início e depois a gente parte para botar em prática mesmo. Então a gente começa devagarinho, passando para as pessoas essas orientações básicas do como fazer essas boas escolhas no seu dia a dia, através de uma mudança de rotina diária, de horário de dormir, de acordar, de se alimentar, de tomar banho muitas vezes, meditação. E a gente vai fazendo um programa para essa pessoa. Uhum. E aí tu vai analisando se essa pessoa tem biotoxinas no seu corpo, ou seja, que se chama AMA no Ayurveda, que são o que a gente acumula do que a gente não digeriu direito, a gente vai acumulando no corpo. E isso são biotoxinas. Então, se a pessoa está com acúmulo dessas biotoxinas, a gente tem que fazer uma purgação disso. E como que é identificado essas biotoxinas? Através da anamnese. Tem questões, perguntas bem específicas que nos dizem se a pessoa está. Por exemplo, se a pessoa começa a estar sempre sonolenta, sem energia, né? Dorme demais, tem sono demais, está com confusão mental ou pensamento muito agitado. Uhum. E aí tem alguns marcadores que a gente vai analisando e a gente consegue chegar nessa conclusão. Alguns sintomas do famoso TDAH. Então, daqui um pouco não é TDAH, né? Daqui um pouco é só uma mudança na tua rotina, do teu dia a dia. Hoje em dia tá fácil, eu tenho TDAH, e na realidade até tratam, às vezes tomam remédio e não é. Não é. Que horas vai dormir? Daí a gente começa a perguntar, que hora tu dorme? Quanto tempo tu dorme? Quanto tempo fica no celular? Tu come uma hora e meia antes de dormir? Tu come sentado, em paz ali, contigo, refletindo? Tem um momento de lazer na tua vida? Alguma coisa que te preenche? Como é essa tua relação? Em relação ao lazer, o Ayurveda tem alguma questão sobre isso? Sim, a gente tem que estar em comunidade, né? A gente tem que trocar. O Ayurveda não é uma ciência que trata da pessoa como um indivíduo sozinho. Ele está inserido nessa comunidade. E o Ayurveda, ele faz parte da comunidade onde tu está. Tu tem que te expressar, tu tem que trocar, tu tem que ir na feira conversar com o feirante para ter o melhor alimento na tua mesa. Não adianta tu querer só no supermercado pegar o que está mais fácil ali. Tu criou esse mundo individual para ti. E isso não é saudável, isso te isola, isso pode te deprimir, isso pode fazer com que tu tenha pensamentos que não são reais, de fato, né? Então, por que não trocar? Por que não expandir isso para a tua comunidade?
com o feirante, como eu estou dizendo, é o mais fácil de tu ir na feira do teu bairro, tu vai estar com os teus vizinhos, né, trocando com eles, vai estar trocando com aquela pessoa que vai fornecer um alimento para ti. Então, é o lazer da gente, é muito mais simples do que se imagina. E hoje um em lazer dia. individual, como por exemplo um hobby. Maravilhoso. Um hobby que a pessoa fique sozinha. Pintar um quadro, fazer um bordado, construir uma maquete. Isso também é importante, mesmo que não tenha interação com outras pessoas? Sim, isso complementa a pessoa e como um ser único também, né? Que satisfação a gente poder ter um servir nessa nossa passagem pela Terra, né? Quem não gosta de poder ser importante e fazer diferença nesse mundo, né? Eu, desde de criança, faz um tempinho já, eu tenho o meu hobby, eu tenho um hobby, que é uma paixão que eu sempre tive, e muito dele é individual, sou eu sozinho ali produzindo, e isso dá um prazer, dá uma satisfação em ver a qualidade do trabalho, e isso é muito importante para mim. Acredito que isso... Isso eu digo para os meus pacientes, inclusive, que é uma maneira de meditação. Uhum. Tu ficar contigo fazendo uma atividade que te dá prazer, que te faz refletir sobre tudo aquilo que tu tá, ou até nem pensar. Se tu conseguir esvaziar a mente e ter aquela atividade de artesanal mesmo, Sim. o quanto tu tá te olhando para ti mesmo, como tu tá equilibrando todo o teu sistema. Tu consegue ficar contigo, tu consegue ter uma atividade. O quanto isso é proveitoso para a tua vida, para a tua semana ali, né? Exatamente, exatamente. Paula, você poderia explicar para a gente, trazer algum caso prático? Algo verdadeiro? Claro. A gente tem um caso recente de uma paciente que teve um AVC isquêmico, não foi de grandes proporções, mas teve todo paralisado o seu lado direito. E, claro, foi atendida numa emergência, está sendo acompanhada por médicos. É sempre importante ressaltar que nós não podemos abrir mão da medicina, como nós dizemos, tradicional. Médicos, remédios, hospitais são necessários, até porque ninguém precisa sofrer durante um longo tempo, às vezes, para buscar uma terapia integrativa. A linha principal tem que ser muito bem vista e utilizada também, né? Por isso que a gente faz parte das PICs do SUS, porque a gente trabalha integrado com os médicos tradicionais. A gente está fazendo aquele trabalho... Aliás, explica para os nossos telespectadores o que é PICs, que não é o do banco. PICs, que é com C no final. São práticas integrativas complementares que temos dentro do nosso Sistema Único de Saúde, que é onde tu vai lá no teu posto de saúde, que tem o reiki, que tem a musicoterapia, tem a ayurveda, tem a acupuntura. Nem todos esses projetos estão realmente em ação no nosso país. Estão faltando projetos, inclusive, de terapeutas para que a gente possa ter mais acesso, né? E dar mais acesso a isso. Mas é basicamente isso. São essas práticas integrativas que estão à disposição, ou deveriam estar à disposição de todos, né? No SUS. Então, desculpa, continuando o caso... Então, aí tivemos essa paciente e ela foi prontamente atendida pelos médicos tradicionais, medicada, estava no hospital, e no hospital mesmo ela já entrou em contato com a gente, já pensando em como poderia prevenir que isso não acontecesse mais. Porque ela já conhecia vocês? Já era paciente da clínica. Só que ela vinha numa onda, né, acelerada, a vida com ansiedade, com toda esse trabalho demasiado, e passou dos seus limites e sofreu as consequências no próprio corpo. E aí o autoconhecimento é muito importante nesse momento, né? Tu te autoavaliar e saber onde estão os erros. E aí então ela retomou os estudos que ela já tinha recebido das orientações e se deu conta de que ela estava com maus hábitos dentro da vida dela. Então ela veio para retomar essas orientações e também receber terapias corporais que ajudaram ela a sair dessa paralisia que ela teve facial, e foi vindo devagar. Ela primeiro foi a perna,
depois foi o braço, e aí agora por último o rosto está voltando. Então isso a gente foi em questão de 20 dias, a gente conseguiu ter, tu olha para ela hoje, ela tá com um pouco da boca, assim, para quem não conhece, tu nem nota que ela teve. Então tu vê que maravilha isso. E qual a frequência foi dos atendimentos? Diário. Nesse caso dela, a gente teve 7 dias com ela todos os dias. Agora ela está fazendo intervalo e daqui um pouco ela volta na outra semana para fazer mais umas aplicações. Ela chegou a ficar internada na clínica de vocês? Não, ela ficou internada só no hospital e aí ela tá, porque daí se deu conta, né? Tá medicada, não precisa. Então agora ela vem com bastante mais frequência, enxergou que precisava parar, se olhar e mudar algumas coisas de fato. De vez em quando, é aquele velho ditado, né, Marco? Não é no amor, é na dor, né? Mas a Ayurveda vem para trazer o amor, pelo amor, né? É o que a gente espera que todos ouçam esses recados maravilhosos. E como que a pessoa vai identificar, como é que ela vai perceber a necessidade dela procurar um tratamento de Ayurveda? São os pequenos sinais que o corpo da gente vai dando. Uma acidez no estômago hoje, um prurido no olho, um pouco demasiado, é um cabelo que está caindo um pouquinho a mais. Então são esses pequenos sinais do corpo que a gente não está acostumado a olhar. A gente acaba passando batido, né? Tu tomou ali um omeprazol hoje, né? Amanhã já não tenho mais, mas aí na outra semana já deu um pouquinho mais de desconforto e tu não vai ouvindo, e não vai ouvindo esses pequenos sinais, né? Uma unha que quebra mais fácil, né? Uma menstruação que perde o seu ciclo regular. E é dessa maneira, a gente não pode deixar isso passar assim. A gente precisa prestar atenção, são sinais do corpo da gente e é aí que a Ayurveda entra com toda a força para prevenir os adoecimentos. Aproveitar o gancho. Algo que é muito importante no meu ponto de vista, cólicas menstruais. Ela pode ser trabalhada com a Ayurveda? Sem dúvida alguma. Tem toda a saúde feminina, tem especialistas em Ayurveda só nessa área de saúde feminina. Então, tem para tudo, miomas, cisto nos ovários, tratamentos para fertilidade está se fazendo muito também, trabalhos dentro da própria gestação com a Ayurveda. Então, é super completo. A gente versa sobre todas as especialidades, vamos dizer assim, né, da medicina. A gente tem recursos para fazer esse ser não adoecer mais, né? Então vai desde da prevenção, manter uma qualidade de saúde para melhorar a qualidade de vida, até algo corretivo, até algo específico, pontual para casos sérios. É uma autogestão, eu sempre digo. A gente fala sobre autogestão quando tu fala de Ayurveda. Não é um médico que tu vai ter que ficar indo toda hora para ter orientações básicas. Então a gente vai passar essas orientações, a pessoa é como se ela fosse olhando para si e ela mesmo vai identificando onde estão esses desalinhos, né? Tanto de não perceber os sinais do corpo, né? Como saber, entender o quanto tu tá com um hábito que veio da tua família, que não é legal, que tu precisa mudar, ou então porque é da tua sociedade, né? A cultura da onde tu vive também, tudo isso influencia nesses maus hábitos da gente. E a gente vai fazendo as correções através do autoconhecimento. Muito obrigado, Paula. Foi um prazer ter você aqui. Sejam todos bem-vindos e até o próximo Papo de Terapeuta.